Bom, esta é a página inicial do Google Docs. Conforme vocês podem ver, na parte superior nós temos um menu com links que nos levam a aplicativos específicos do Google que estão associados com a conta no qual estou logado. Um pouco mais para baixo nós temos o logo do Google, que é a empresa detentora da suíte de aplicativos conhecido como Google Docs e diversos outros aplicativos, conforme vocês já estão percebendo. Nesta parte aqui, nós temos um campo de texto para fazermos uma pesquisa em cima dos documentos, planilhas e apresentações que nós temos armazenados na nuvem via Google Docs. Essa barra de pesquisa vai se tornar muito útil para a gente à medida que nós vamos criando novos e novos documentos, fazendo com que tenhamos que em algum momento pesquisar algum documento específico ou algum texto, por exemplo, contido dentro de um documento ou algo do tipo. Conforme vocês podem ver, a minha lista de documentos do Google Docs não é muito extensa, mas ela começa a crescer à medida que nós vamos trabalhando e pode ser que em algum momento eu precise filtrar os elementos presentes nessa lista em busca de um documento em particular. Aqui vocês podem ver o meu nome. Aqui então vai aparecer o nome do usuário que está logado nesse exato momento que fez a autenticação no site do Google Docs com seu usuário e com senha. É bom sempre conferir que vocês estão logados, se vocês estão logados com o usuário correto. Isso é muito comum quando você vai numa LAN house, por exemplo, alguma pessoa esquece, diremos assim, autenticado dentro do Gmail ou do Google Docs, por exemplo, esquece e a próxima pessoa que assume a cadeira para navegar na web acaba entrando diretamente dentro da conta de outra pessoa. E isso é perigoso, pois assim ela pode inclusive alterar a senha e fazer coisas maliciosas e não bem intencionadas. Então muito cuidado para sempre sair no momento que você encerrar a sua sessão de uso com qualquer aplicação na web que dependa de usuário e senha. Vocês podem ver aqui também, nesse menu aqui à direita, que nós temos uma série de configurações de conta que nós poderemos trabalhar, como nós inclusive já vimos em uma gravação passada, onde nós alteramos a senha. Nós entramos na configuração de conta, fomos em segurança para poder alterar a senha. Aqui tem algumas informações acerca da minha conta. Vou fechar aqui. Continuando o nosso tour pela interface, observe que nesse painel esquerdo aqui, nós temos o botão Criar, que serve para criar um novo documento. Se eu clicar em Criar, observe que eu posso criar um novo documento, similar a um documento do Word ou do BR Office. Posso criar novos slides, uma nova apresentação, posso criar uma planilha, um formulário, um desenho, uma tabela, que ainda está em versão beta, e assim sucessivamente. Posso criar uma coleção, que nada mais é do que uma pasta, onde eu vou poder armazenar e organizar os meus documentos. Poderia, por exemplo, ter uma pasta só para armazenar imagens, uma pasta só para armazenar planilhas, uma pasta só para armazenar documentos pessoais, uma pasta só para armazenar documentos profissionais, e assim sucessivamente. Inclusive, podemos criar, a partir de um modelo pré-existente, podemos criar qualquer tipo de documento. Por exemplo, vamos supor que nós queiramos criar... Vamos pensar que a gente está querendo criar um currículo. Eu posso pegar um currículo aqui, posso até dar uma visualizada no modelo, que caso eu queira criar um documento com base nesse modelo, conforme vocês podem ver, o meu documento criado vai ficar com essa aparência e eu venho aqui e só edito as partes específicas que eu quero para o meu currículo. E assim sucessivamente. Vamos ter diversos modelos de planilhas prontas, de documentos do Word prontos, de apresentações já com planos de fundos mais bonitos, mais trabalhados, que vocês vão poder usar gratuitamente. Basta dar uma pesquisada, pois existem milhares e milhares de templates de modelos já prontos e disponíveis. Vocês podem ver aqui que eu tenho inclusive algumas coleções, né? Por exemplo, as monografias dos meus alunos ficam aqui dentro, de forma que eu consigo filtrar e organizar melhor como estão organizados todos os meus documentos. Se eu vier aqui em página inicial, eu volto para a visão
inicial. Inclusive, eu tenho aqui as coleções que são compartilhadas comigo. Ou seja, alguém pode criar uma pasta também na sua conta específica do Google Docs e compartilhar essa pasta com você, permitindo assim um trabalho colaborativo. No nosso caso aqui, a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui do Unifol compartilhou uma pasta comigo para que eu possa, por exemplo, acessar essa planilha, indicando algumas sugestões que eu gostaria que fossem levadas ou não em consideração. Algo muito poderoso também. Vamos voltar para a página inicial. Esta aqui é o painel principal central, onde estão listados todos os seus documentos. Conforme vocês podem ver, essa lista vai crescer muito ao longo do tempo. E aqui eu estou listando todos os documentos, listando minhas pastas, meus documentos, minhas planilhas. Mas eu posso, inclusive, se eu não quiser ter essa visão completa, eu posso classificar, inclusive, esses documentos. Além de poder filtrar esses documentos, eu posso classificar esses documentos também. Por exemplo, vocês vão perceber que o primeiro que aparece foi aquele que foi o último modificado. Mas poderia ser, documento foi aberto pela última vez, mas não foi modificado. Vamos observando aqui que vai mudando a ordem de acordo com a seleção que eu faço nesse menu aqui, para poder saber qual que é a forma de exibição dos elementos aqui dentro. Eu gosto de exibir por último exibir primeiro aquele que foi por último modificado. Voltando aqui um pouco nesse painel aqui, eu esqueci de mostrar para vocês, se eu clico em página inicial, então eu exibo todos os documentos que eu tenho. Mas se eu quiser filtrar, por exemplo, só mostrar os documentos que eu marquei com uma estrela, basta eu clicar aqui, que somente aqueles documentos que talvez sejam mais importantes, que eu tenha marcado como estrela, serão exibidos. Somente os documentos que eu criei, ou seja, documentos que não foram compartilhados por outras pessoas. Observe que aqui eu tenho um documento que foi compartilhado. Outra coisa interessante, quando vocês vão listar também, vocês vão perceber que eu tenho um documento e basicamente do lado direito eu posso mostrar em qual pasta que esse documento está. A monografia da Raquel está dentro da pasta monografias. Monografia da Raquel, conforme vocês podem ver. Ou seja, tem várias outras formas de visualizar, de ter um controle melhor sobre todos os meus documentos, organizando e facilitando a pesquisa acerca desses documentos na medida que eles vão crescendo. Inclusive tem acesso à lixeira, onde tem, por exemplo, todos os documentos que eu removi. É interessante, caso você queira, você pode esvaziar a lixeira com esse botão, você não vai ter mais nada aqui dentro da lixeira. A lixeira não é esvaziada automaticamente, como acontece em e-mails, que, se não me engano, a partir de um mês o Gmail automaticamente esvazia. E para finalizarmos essa parte, por último, vou só abrir aqui um documento, é uma planilha, ela vai ser aberta. A partir do momento que eu abro um documento no Google Docs, eu posso trabalhar nele, inclusive de forma colaborativa. Mas aqui não é objetivo, apenas para mostrando, se eu clicar na setinha, eu volto para o Google, para a página do Google Docs. Fiquei com duas abertas aqui, vou ficar com uma só. E só para finalizar, observe que eu tenho um anúncio aqui falando que em breve o Google Docs será atualizado para o Google Drive. É até bom isso estar acontecendo para eu mostrar para vocês que é meu intuito, inclusive, atualizar essas gravações no decorrer do tempo a partir do momento que a Google lançou talvez um subconjunto um pouco maior de novas funcionalidades ou até mudança de look and feel das suas aplicações. É meu intuito continuando gravando, fazendo essas atualizações para que vocês não fiquem desatualizados.